falar um pouco sobre esse enriquecimento, essa ostentação desmedida na rede social, sobre a prisão da Deolane, mas para além da prisão da Deolane, além das questões jurídicas da prisão da Deolane, que não vem ao caso aqui, vamos falar sobre esse entupimento de ostentação e que está levando as pessoas a um sofrimento na sua saúde mental. Já passa muito da meia-noite e eu estou observando com muito cuidado todas essas informações e todas as reações que eu estou vendo da imprensa, das pessoas, daquilo que elas estão falando, porque isso faz parte da Cláudia advogada que mora em mim. Embora eu não advogue mais há alguns anos, é óbvio que todas as relações jurídicas, especialmente as relações de direito, me interessam, mas me interessam também as relações de comportamento. E eu fico aqui pensando no quanto nós vivemos numa sociedade que está utilizando da rede social para esboçar todo o seu delírio. E delírio aqui no sentido mais fantasioso do termo, quando alguém é acometido por uma falta, se assim for comprovado, mas também como as pessoas estão tão doentes que no auge da sua maior desgraça, ela escreve uma carta manuscrita para que seja enviado, postado no seu Instagram, a fim de que as pessoas estejam com ela, a fim de que esse engajamento não se perca. E as pessoas também fazem um movimento a fim de demonstrar esse grande fã-clube, essa grande propensão que nós humanos temos de colocar algumas pessoas num alto degrau e ficarmos aqui muito aquém, e fazemos isso com tudo, porque a vida dessas pessoas, quando elas enriquecem e elas ostentam isso na rede social, elas ficam parecendo com vidas muito mais organizadas, como se essas pessoas fossem muito agraciadas. Sem a gente entrar no mérito da verdade ou da mentira, há algo de podre no reino da Dinamarca, há algo de errado com esse comportamento de ostentação que leva as pessoas a se sentirem mal. E isso não é só quando acontece um escracho como esse, de uma figura que, independentemente de estar certa ou estar errada, eu duvido muito que muitos jornalistas, muitos perfis falassem sobre o assunto da Deolane se ela tivesse livre para responder a todos com o telefone na mão. E aí que tá, é o tal telefone na mão. O telefone na mão que parece que ele se transformou num purgatório do mundo, que parece que ele se transformou numa necessidade de você o tempo inteiro manejar seus interesses e manejar pessoas próximas de você. E aí fica uma diferença muito entre a ética e a estética, percebe? Porque a gente fica notando com clareza pessoas que falam mal, mas andam junto. Pessoas que reclamam, que abominam, mas que parece que se ferem com a riqueza do outro. E a riqueza é algo maravilhoso. Se vem de uma forma lícita, se vem do seu empenho, se vem do seu esforço, se vem da sua capacidade de produzir, a gente não pode demonizar o dinheiro. A gente não pode achar que todo dinheiro é fruto da falta de caráter ou de cometimento de crime. Isso demanda uma seriedade, uma investigação, uma calma, um sossego. Mas é muito curioso que uma pessoa nessa condição tão atabalhoada, num dia que talvez seja um dos piores dias da vida dela, ela se preocupe ainda em manter o foco no seu fã-clube,
se preocupe ainda em manter o foco naquilo que dá a ela visibilidade para que ela faça da vida dela um grande espetáculo, transforme tudo num grande circo e faça com que as pessoas a tenham num lugar de destaque, tamanho e em grau potência que a maior desgraça que lhe acomete precisa ser quebrada, fragmentada, para dar voz a esse fã-clube, para que seja postado no Instagram. Ok, eu vou ali, mas eu já volto. A gente tem sofrido frequentemente umas falas perigosas de influenciadora, que é influenciadora, mas que não se admite influenciadora, mas que vende como influenciadora, ainda que indiretamente não um produto, não uma propaganda, mas uma ideia, e que muitas pessoas estão fazendo escola em função disso, no anti-marketing, na demonização da sua estrutura de marketing, mas fingindo que nada está acontecendo e enfiando goela abaixo pensamentos e até comportamentos agressivos concernentes à sua própria audiência. E é muito curioso que a gente precise que alguém se foda muito, se ferre muito, com perdão do meu belíssimo francês, para que a gente se sinta bem, percebe? Se alguém está fazendo alguma coisa de errado, essa pessoa ela precisa ser julgada, ela pode ser condenada ou absolvida, mas não necessariamente execrada. E se ela está passando por uma situação limite, também é bastante estranho e incomum que no meio ao caos ela se preocupe em dar satisfação para a manada. Então, os valores, eles estão entre a ética e a estética. E muitos influenciadores grandes que se calaram diante dessa prisão também fazem dos seus perfis grandes fontes de poder, de influência e de dinheiro. Não todos, nunca a maioria. Isso tudo tem a ver com comportamento e com saúde mental, porque é por essas e outras que a gente acaba confundindo a capacidade de se tornar alguém com a capacidade de realmente ser alguém, oferecer alguma coisa para além daquilo que eu posso pagar, comprar e ostentar. Então veja, tudo isso mostra para a gente o quanto a gente está raso de valor e o quanto a gente está superficial nas escolhas. A gente está escolhendo mal, a gente está se comportando de uma forma muito imatura e acreditando em vidas a partir do preço que elas parecem custar na internet. E é óbvio que isso traz um sofrimento emocional gigantesco, porque isso coloca pessoas comuns que trabalham, que ganham, que sofrem, que riam, que choram, que têm as suas crises pessoais, profissionais, emocionais, parece que coloca essas pessoas abaixo daquilo que elas realmente poderiam e deveriam ser. Então, é importante que a gente perceba que não existe almoço grátis, que sim, existe espaço para o conhecimento, sim, existe espaço para a ética, para além da estética, sim, existe espaço para a gente escolher quem é que a gente vai querer seguir na vida. E sim, existe um limite através do qual a gente pode falar das pessoas na rede social, estando elas certas ou erradas, porque a gente pode simplesmente não segui-las, não gostar delas, não compactuar com a vida, com a história, com o histórico, e simplesmente se retirar.
E é muito interessante perceber que, mesmo em meio ao tremendo caos, a pessoa tem a necessidade de manter um público aquecido. Veja, se há essa necessidade, é porque tem gente ali como plateia. Não se sabe agora se de circo ou de hospício, mas seja lá como for, isso tudo tem a ver comigo e tem a ver com você, na medida em que precisamos de pessoas com capacidade de escolha e orientação, capacidade racional e emocional de estar centrada na própria coluna para avaliar quem merece a nossa atenção e como a gente não pode confundir a ética com a estética. Não gerar comparação, sofrimento e dor com aquilo que nos vendem como verdade e a gente às vezes prefere acreditar que é fácil mesmo, só para se sentir incapaz, cagada e infeliz com aquilo que tem. Todos nós temos talentos, todos nós temos brilho, todos nós temos muito a oferecer. Acontece que poucos de nós está preocupado em oferecer o melhor, porque está acostumado a pensar que a grama do vizinho é mais verde, que a pessoa é mais abençoada ou privilegiada e está esquecendo de fazer a nossa parte. Uma coisa é certa, conhecimento nunca, em tempo algum, vai perder espaço em nenhum modelo de sociedade que a gente viva. Então, é importante a gente organizar os nossos pensamentos e os nossos propósitos e perceber que tipo de gente a gente quer ser. Porque aí, quando a gente optar por que tipo de gente, que espécie de ser humano a gente quer ser, a gente vai entender quem a gente quer seguir, ler, ouvir, se coordenar, mas principalmente a gente vai entender quem nos dá mais apetrechos para a gente se transformar em alguém melhor e não apenas em plateia da vida alheia. Eu espero que isso contribua para a sua reflexão. Se inscreve aqui no canal, compartilha se fez sentido para você e chama mais pessoas para refletirem junto da gente. Até a próxima!